E você, sabia que o programa Quilos Mortais era para ser uma minissérie de apenas 5 capítulos? Mas o sucesso foi tão grande em pouco tempo que hoje no programa já passam mais de 100 histórias. E muitas dessas histórias mostram todas as dificuldades e os traumas vividos por cada paciente, onde alguns deles nem sequer conseguiram perder peso para a cirurgia e outras tiveram um trágico fim. Por conta disso, eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final e ver quais foram as mais tristes histórias vividas no programa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais vídeos, deixe o seu gostei aqui embaixo, ou se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. James L.B. Bonner. A minha tia Dora foi diagnosticada com câncer e aí ela acabou falecendo. Na 6ª temporada, ele se tornou o personagem mais querido dos fãs de Quilos Mortais. E quando conhecemos a sua história, James L.B. Bonner tinha 29 anos e morava na garagem dos seus pais, e a sua mãe era quem cuidava dele praticamente sozinha. James foi adotado ainda recém-nascido por sua família, e tudo porque os seus pais adotivos tinham o sonho de ter um menino depois de já terem 3 filhas. Ser o único filho homem da família poderia ter sido bem diferente, se ele não tivesse que lutar com a sensação de nunca estar à altura de ser parte daquela família. Sendo assim, boa parte da sua infância, ele ficava com seus tios, a quem também chamava de pai e mãe. Seus tios sempre estavam mimando James com todo tipo de comida, e foi onde ele associava a comida como uma forma de amor que ele achava que não tinha em casa. Mas foi quando ele tinha apenas 9 anos que a sua vida realmente saiu do controle. E tudo porque a sua amada tia faleceu de câncer. James ficou tão devastado que não sabia como lidar com essa perda e passou a comer ainda mais. Bem, aos 17 anos e pesando mais de 181 quilos, ele, que fazia parte do time de futebol no ensino médio, teve que deixar o time devido ao seu grande peso e que não parava de subir. Além disso, e por se sentir tão culpado, ele também desistiu da escola completamente e começou a sair e beber. Aos 20 e poucos anos e com alguns amigos, ele decidiu dar uma volta em um quadriciclo, o que já foi uma péssima ideia por causa do seu peso. Bem, essa aventura terminou em um acidente e ferindo o seu pé, onde ele precisou passar por uma cirurgia. Depois dessa cirurgia fracassada, ele contraiu uma infecção que fez com que ele tivesse que amputar a sua perna. Esse difícil momento em sua vida fez com que ele se sentisse ainda mais deprimido, passando a comer e a beber sem parar. No entanto, as coisas ficaram ainda piores quando ele perdeu o seu melhor amigo em 2016. Quando James L.B. Bonner apareceu pela primeira vez em Quilos Mortais, ele já pesava mais de 270 quilos. Mas, felizmente, ele conseguiu perder incríveis 143 quilos em um ano e finalmente realizou seu sonho de correr novamente. Depois de filmar toda a sua jornada no programa, ele ainda conseguiu fazer o seu peso chegar a 90 quilos. Apesar disso tudo, a história de James teve um trágico fim. E tudo porque ele foi encontrado sem vida na vala de um parque em Lexington, na Carolina do Sul, com um ferimento à bala onde ele tirou a própria vida em agosto de 2018. Dominique Hernandes. E um desses parentes começou a abusar de mim. Foi confuso e terrível demais. Eu não contei para minha mãe sobre o abuso sexual porque achei que isso me traria problemas. Eu tinha vergonha. Agora imagine você pesando mais de 300 quilos, sem ter onde morar ou até mesmo cuidar da própria higiene. Difícil de imaginar, né? Bem, essa foi a situação de Dominique Hernandes na 8ª temporada do programa. Sua história também foi considerada uma das mais tristes da série. E tudo começou quando Dominique e seu irmão James, ainda na infância, presenciavam várias brigas entre seus pais. E como consequências dessas brigas, a sua mãe expulsou seu pai de casa e Dominique foi quem mais sofreu com essa reviravolta. Bem, para que a sua mãe pudesse trabalhar, os irmãos geralmente ficavam em casa de parentes. Mas infelizmente, Dominique começou a sofrer abusos sexuais ainda criança de um desses parentes.
e sempre que isso acontecia, ele partia para a comida, fazendo com que aos 11 anos de idade ele chegasse a pesar mais de 70 quilos. Aos 25 anos e pesando mais de 200 quilos, Dominique e James descobriram que a sua mãe foi diagnosticada com diabetes, e assim os dois passaram a cuidar dela por volta de uns 8 anos. No entanto, as coisas pioraram de vez quando a sua mãe faleceu e os irmãos perderam a posse da casa onde eles moravam. Além disso, eles passaram a viver em uma van e economizavam dinheiro que recebiam do governo para poder passar uma noite em um hotel e pelo menos tomar um banho uma vez por semana. Bem, assim que os irmãos chegam aos cuidados do Dr. Now, o médico diz que eles não têm apenas que mudar seus hábitos alimentares, mas que as suas prioridades devem ser colocar suas vidas em ordem, tudo isso devido às condições de vida dos irmãos. O Dr. Now, que dificilmente alivia para alguém, se sensibilizou com as condições de Dominique e lhe deu uma meta de perda de peso mais flexível do que ele costuma dar a seus outros pacientes. Em vez de perder 27 quilos em 2 meses, Dominique acabou perdendo apenas 12 quilos. E sem perder o peso necessário que o Dr. Now exige de seus pacientes antes da cirurgia, Dominique não consegue ser aprovado e é dispensado do programa. Porém, o Dr. Now deixa claro que se Dominique estiver realmente decidida a voltar ao programa, as portas sempre estarão abertas. Robert Butchell. Eu acabei numa situação terrível com ele. A gente estava assistindo TV e os avós dele não estavam em casa, aí ele aproveitou para abusar de mim sexualmente. Essa, sem dúvidas, foi uma das histórias mais tristes que já vimos em Quilos Mortais, e você vai entender o porquê. No último episódio da 6ª temporada, conhecemos Robert Butchell, e a sua história, como a de muitos que passam pelo programa, foi marcada por vários traumas que contribuíram para o seu enorme tamanho. Aos 6 anos de idade, seus pais abriram uma loja de frango frito, e por nunca ter tido acesso a comida muito fácil, ele começou a comer sem parar. Mas foi aos 9 anos que tudo começou a piorar, depois que o vizinho abusou dele sexualmente, e pior, o ameaçou caso ele contasse para alguém. Sendo assim, a comida se tornou o único conforto para Robert, que aos 12 anos atingiu a marca de 102 quilos. Além disso, ele passou por uma triste perda em sua vida, quando seu irmão mais velho faleceu de um ataque cardíaco quando ele tinha 19 anos. Esse baque em sua vida só piorou a situação, deixando Robert extremamente deprimido, e fazendo com que o seu vício em comida piorasse a tal ponto que ele nunca poderia se recuperar. Apesar de tudo, ele decidiu mudar por sua esposa Catherine, a quem vivia para cuidar dele. Determinado, Robert procurou o Dr. Now e se mudou para o Texas para começar a sua jornada de perda de peso. E acredite ou não, mas em seu primeiro mês ele conseguiu perder 56 quilos. Após ter passado por um centro de reabilitação, ele perdeu mais peso, começou a andar e removeu seus linfedemas. Com todo esse esforço, Robert perdeu um total de 154 quilos, fazendo seu peso cair para 227. Bem, a cirurgia do seu linfedema, que poderia ter sido o começo de uma nova jornada, fez com que Robert se tornasse dependente em remédios. O seu vício ficou tão fora do controle que ele até tirou os próprios pontos a fim de receber mais remédios. Infelizmente, em 15 de novembro de 2017, ele sofreu um ataque cardíaco fatal e faleceu durante o sono, enquanto o seu episódio ainda era filmado. E até o Dr. Now, com muita tristeza, expressou seus sentimentos por ter perdido o Robert. O Robert lutou contra o vício e perdeu, mas ele nunca desistiu. Sean Milliken. Sendo um dos pacientes mais pesados da história de Quilos Mortais, Sean, de 26 anos, apareceu na 4ª temporada e ele pesava incríveis 455 quilos, ou seja, quase meia tonelada. Por conta do seu peso, ele passava boa parte do seu tempo na cama e dependendo da sua mãe para tudo. Bem, no início do seu episódio, Sean explica que o seu vício em comida começou ainda criança, e tudo porque ele se sentia rejeitado pelo próprio pai. A mãe de Sean, que também tinha problemas com obesidade, admitiu no programa que cedia todas as vontades do filho.
Mas as coisas pioraram de vez quando, aos 10 anos de idade, os seus pais se divorciaram, fazendo com que o pequeno Sean se sentisse responsável pela separação deles. E mais uma vez ele viu na comida uma forma de esquecer os seus problemas. No ensino médio, Sean já tinha mais de 180 quilos, e foi depois de um acidente onde ele fraturou o tornozelo e a perna durante o seu último ano de escola que o Sean ficou de cama e permaneceu assim por anos. Querendo mudar antes que fosse tarde demais, ele procurou a ajuda de Dr. Now e após a sua primeira consulta, o médico deu a Sean uma difícil mas necessária meta de perder 45 quilos em 2 meses. No entanto, quando Sean voltou ao consultório depois de 2 meses, ficou claro que ele não conseguiu atingir o seu objetivo e ele foi internado no hospital para monitorar a sua dieta. Depois de 2 meses no hospital e com uma dieta rigorosa e controlada, Sean perdeu incríveis 113 quilos, fazendo com que o Dr. Now lhe desse alta do hospital. Infelizmente, depois de apenas um mês morando com a sua mãe novamente, Sean ganhou quase 20 quilos, o que fez com que o Dr. Now falasse para Sean e sua mãe passarem por um terapeuta. E olha que a terapia pareceu ajudar, porque ele conseguiu perder mais de 166 quilos. Sendo o suficiente para se qualificar para a cirurgia de perda de peso. No final do episódio, e após uma cirurgia de bypass gástrico bem sucedida, Sean havia perdido quase 210 quilos. Mas, infelizmente, após a morte da sua mãe e vivendo praticamente sozinho no mundo sem ajuda, Sean passou a ter uma vida muito mais descontrolada, fazendo com que o seu coração literalmente não aguentasse. Sean tinha apenas 29 anos quando faleceu em 17 de fevereiro de 2019. Mas e você, o que achou dessas histórias? Qual delas você achou a mais triste? Comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, deixa aí nos comentários um eu fiquei e compartilha esse vídeo pra galera. E aproveita e dê uma olhada também nesses 2 vídeos que eu vou deixar aqui do lado pra você, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.